Será que alguém realmente pode ter sido engolido por uma baleia? Será que a história de Jonas da Bíblia é uma história real ou uma fábula? Já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Hoje a gente vai falar de uma das histórias mais famosas da Bíblia, que com certeza você já conhece. Mesmo se você não é de igreja, mesmo se você nunca participou de uma RBD, de uma escola bíblica dominical, talvez, assim como eu, na infância você teve um livrinho, igual esse aqui, que inclusive retrata muito bem a realidade. Jonas sendo engolido por uma baleia, mas sorrindo. Só mais um dia comum na vida de Jonas. Mas hoje você vai perceber que essa história não é só para criancinha. Ela nos revela verdades profundas sobre Deus. Então já pega a sua Bíblia, abre ela em Jonas, porque a gente vai aprender muito. Com esse livro que é pequeno, só tem 4 capítulos, mas apesar de ser pequeno, nos traz grandes ensinamentos. Como, por exemplo, o amor de Deus por todas as pessoas, até pelas mais difíceis e complicadas, até mesmo pelos seus inimigos, aquelas pessoas que você não gosta. Mas antes da gente se aprofundar, eu queria explorar com você um pouquinho do contexto do livro de Jonas. Essa história se passa por 780, 750 a.C., quando o profeta Jonas vivia em Israel. Mas Jonas era diferente dos outros profetas, porque todos os profetas pregavam dentro de Israel para o próprio povo israelita. Mas Jonas foi chamado para pregar fora de Israel para um povo pagão. Esse povo eram os assírios, aqueles que viviam no império da Assíria, que era uma nação inimiga de Israel. E assim como a capital da Bahia é Salvador e a capital do Brasil é Brasília, a capital da Assíria era Nínive. E a Assíria era uma nação má, cruel, ímpia, imoral, que praticava guerra e terrorismo. Um exemplo que mostra o nível da crueldade deles é que eles arrancavam a língua de seus inimigos com a própria mão. Pois é, nada muito agradável. Mas Deus iria realizar a destruição da cidade de Nínive. Então a mesma coisa que Deus fez com Sodoma e Gomorra, que também é outra história muito conhecida, ele faria com Nínive. Mas antes de destruir a cidade, Deus decidiu dar uma chance a eles de se arrependerem, enviando para lá o profeta Jonas para pregar para esse povo. Mas por que será que Jonas não quis ir? Será que ele estava com medo do perigo daquela cidade? Será que ele estava com medo do povo assírio arrancar a língua dele, já que ele era de um povo inimigo? Bem, analisando a história, a gente vai ver que, na verdade, não. Jonas não quis ir para Nínive por causa de um conflito geopolítico. A questão é que para um verdadeiro israelita, patriota, ter compaixão dos assírios era impensável. Você não podia impedir que a capital da Assíria fosse destruída. Você tinha que torcer para isso acontecer. E Jonas era muito patriota, então ele não queria pregar em Nínive. Porque se ele pregasse, haveria chance de arrependimento. Se o povo se arrependesse, Deus iria perdoá-los e não ia exercer juízo sobre aquele povo. E como aquele povo era um povo inimigo de Israel, Jonas não queria que eles se arrependessem e continuassem vivos. Jonas não queria que os inimigos dele fossem salvos, mas Deus não está nem aí para a opinião de Jonas. Deus quer salvar pessoas, esse é o plano dele. Esse é o projeto de Deus. Independente da cor da pele, independente de qual político votou, do passado que a pessoa viveu, do crime ou pecado que ela cometeu, mas Jonas e muito de nós não conseguimos compreender isso. Profeta Jonas, qual grande profecia ele falou que se cumpriu? Ou, assim como outros profetas, como Elias e Eliseu, qual grande milagre Jonas realizou? Alguns profetas bíblicos caberiam nos vingadores, mas não é o caso dele. O que vemos em Jonas é que ele é um de nós. Ele é relutante e teimoso, resmungão, preconceituoso. Ele tem a coragem de fazer exatamente o contrário do que Deus manda ele fazer. Ele vai para a direção oposta ao caminho que Deus tem para ele. Ele discute, questiona Deus e insiste em fazer as coisas do seu jeito. Está identificando essa característica em alguma pessoa que você conhece? Talvez em você mesmo, assim como eu identifico um pouco dessas características em mim. Eu todos os dias tenho que lutar contra o meu coração rebelde. Então talvez a gente possa até criticar Jonas, mas a gente é mais parecido com ele do que parece. Mas mesmo com tudo isso, Deus quis usar Jonas. Ele quer usar pessoas imperfeitas como eu e você. Isso porque se Deus só fosse usar gente perfeita, ele não usaria ninguém, porque não existem pessoas perfeitas. Então, por isso, ele quer usar você mesmo com as suas imperfeições. Eugene Peterson diz assim: Jonas não é uma pessoa muito elevada e distante. Ele não faz nada de extraordinário. Em vez de ser retratado como um herói, descobrimos em Jonas um companheiro na nossa incapacidade.
Aqui está alguém do nosso nível. Mas Deus trabalha na incapacidade de Jonas e, apesar dela, atingindo os seus propósitos nele. Então, se Jonas é tão parecido com a gente assim, com certeza a gente vai poder aprender muito com a história dele. Livro de Jonas, capítulo 1, Jonas e os marinheiros. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Eu sou rebelde porque o mundo quis assim. Nínive ficava onde atualmente fica a região do Iraque. E o porto de Jope, que é um dos mais antigos do mundo, ficava em Israel. E Tarsis ficava localizado onde hoje seria a costa sul da Espanha. Então, olha aí no mapa a distância. Jonas realmente ele foi para a direção oposta da que Deus mandou. Jonas fez de tudo para ficar longe dos planos de Deus. E talvez você também já tenha feito isso. Só que se você fez isso, é porque você, assim como Jonas, se esqueceu do Salmo 139, que diz assim: estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com teu poder. Onde posso ir a fim de escapar de ti? Para onde posso fugir da tua presença? Então não dá para brincar de esconde-esconde com Deus, como diz aquela musiquinha. Porque Deus é onipresente. O lugar que você está hoje é na direção da vontade de Deus? Você tem um chamado de servir as pessoas, de amar as pessoas, de evangelizar. Você tem vivido isso? Deus te chamou para algo que você não está cumprindo? O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava a arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiravam as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Tá de sacanagem, né, Jonas? Os marinheiros pagando o pato, sofrendo, tendo prejuízos materiais e perda financeira, tacando as coisas no mar para ver se resolvia. E Jonas, que era o grande culpado de tudo isso que está acontecendo com eles, dormindo profundamente. Não era nem um cochilo, não. Jonas provavelmente estava roncando. Era um sono profundo. Será que a gente tem ficado adormecido espiritualmente? Será que a gente tem ficado adormecido no nosso temor a Deus, assim como Jonas? Jonas dormiu, sem se preocupar com o pecado da sua desobediência. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então estava todo mundo clamando ao seu Deus, todo mundo desesperado. Eles falaram: meu Deus, será que tem alguém aqui que não está orando? Por isso que não está passando? Deixa eu procurar. Aí vai lá o capitão e acha Jonas dormindo. E aí tem que chegar um não crente para falar para o crente para ele orar. Olha o nível. Os marinheiros não crentes são mais espirituais do que o profeta. Os pagãos discernem a situação espiritualmente. Eles perceberam que aquela tempestade não se tratava de algo natural, mas de algo sobrenatural. Provavelmente um castigo de um Deus por alguém que estava ali cometendo algum pecado naquele navio. E eles perceberam que se não tivesse uma intervenção divina, todo mundo ia morrer. E Jonas, a essa altura do campeonato, já deveria estar pedindo perdão para Deus, já deveria estar orando, mas não, né? Estava dormindo. Então os marinheiros, que provavelmente eram fenícios, porque o povo fenício era o mais forte nessa época em embarcações e navegações, combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Lançar sortes era uma prática muito comum nessa época no Oriente Médio e deveria ser algo como tirar no pauzinho ali, o pauzinho menor, quem puxar é o culpado. Ou como jogar um dado, né? Se cair o número 6, o culpado é o Jonas. Se cair o número 3, o culpado é você. E aí jogava o dado, caiu 6, pronto, o culpado é Jonas. Deus usou da sorte para se revelar ali, para mostrar quem era o culpado. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? A que povo você pertence? Começaram um questionário ali enorme com Jonas. Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. E aí aqui a gente vê um pouquinho da burrice de Jonas, né? Porque ele é um servo
do Deus, criador dos céus, da terra, dos mares, e mesmo assim ele é burro o suficiente para tentar fugir de Deus em um barquinho, no meio desse mar que foi o próprio Deus dele que criou. Não faz sentido, né? Outra coisa interessante nesse texto é que Jonas se diz um adorador do Senhor com as suas palavras, mas as suas ações não estão condizentes com o que ele diz. Porque ele diz adorar o Senhor com a boca, mas ele não adorava a Deus com o coração. Como ele podia dizer que ele servia a um Deus que ele sequer estava obedecendo? Diz que ama a Deus, mas não faz o que ele pede. Por isso que o Brasil está desse jeito, né? O Brasil é considerado um país cristão. Temos muitas pessoas, em sua maioria, que se dizem crentes, cristãs, católicas, evangélicas, mas é só da boca para fora. Não vivem a vontade de Deus. Porque se vivessem, o Brasil, o mundo, não estaria do jeito que está. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Jonas reconhece o seu erro. Isso já é um primeiro passo de mudança dele, né? Não, na verdade não. Se a gente analisar direito essa fala aqui, a gente vai perceber que ela não é um posicionamento tão digno como parece de primeira impressão. Jonas falar assim, podem me tacar no mar, significa que ele preferia morrer do que ir pregar em Nínive. Ele preferia morrer do que fazer o que Deus estava mandando ele fazer. E outra, porque ele mesmo não pula para fora do navio, então? Não, queria jogar responsabilidade para os marinheiros ainda, que não tinham nada a ver. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Os homens não queriam matar Jonas. Mesmo Jonas falando que essa seria a solução, aqueles homens tiveram piedade. Falaram, não, a gente não vai matar você. Vamos tentar fazer alguma outra coisa aqui. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. Eu vou morrer! E este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Então, eles não queriam jogar Jonas para fora, jogaram só porque não tinha mais jeito. Eles se esforçaram para não matar uma pessoa, entenderam, temeram e adoraram ao Senhor. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Mas isso aqui seria possível? Se liga nessa notícia de 2021. O Jonas, da era pós-moderna, dando um joinha para vocês. E vocês também já podem deixar o joinha de vocês aqui embaixo. O caso aconteceu nos Estados Unidos, era uma baleia jubarte, mas ele só ficou 30 segundos dentro da boca da baleia. A Bíblia fala que Jonas ficou 3 dias e 3 noites, um pouquinho mais de tempo. Mas o que acontece quando baleias engolem pessoas? Então, elas não engolem. Por quê? Porque a garganta da baleia é um pouco estreita. E apesar do seu tamanho, o seu estômago não é tão grande assim. Então, provavelmente, não foi uma baleia que engoliu Jonas. Tem até uma piada de uma professora que estava dando aula e explicando que era cientificamente e fisicamente impossível que uma baleia engolisse um ser humano. Só que dentro da sala de aula tinha uma aluna crente e ela falou, não, professora, Jonas da Bíblia foi engolido por uma baleia. E aí a professora ficou brava já, falou assim, não, minha querida, não tem como, é fisicamente e cientificamente impossível uma baleia engolir um ser humano. Aí a aluna falou assim, vamos fazer o seguinte então, professora. Quando eu for para o céu, eu mesmo pergunto para Jonas se ele foi engolido por uma baleia. Mas aí a professora perguntou, e se Jonas não tiver ido para o céu? E se Jonas tiver ido para o inferno? Aí a aluna respondeu, aí você mesmo, quando você chegar lá, pergunta para ele, professora. Mas a Bíblia em nenhum momento diz que foi uma baleia. Ela diz que foi um grande peixe. E a baleia nem é considerada um peixe, vocês sabiam dessa? A baleia, na verdade, é um mamífero aquático. Porque uma das características que fazem os peixes serem peixes é que eles respiram pelas brânquias. E as baleias não respiram pelas brânquias, elas respiram pelos pulmões. Então tá aí um fato curioso para você. Thiago aqui também é cultura, teologia e biologia. Mas enfim, como já faz muito tempo, pode ser que seja um animal extinto, ou até mesmo um animal que nós não conhecemos, já que só 20% do fundo do mar foi mapeado. Mas qualquer animal que tenha sido, como que ele respirou dentro da barriga de um grande peixe, como que ele se alimentou, o que ele comeu, o que ele bebeu, como que Jonas sobreviveu? Desculpa te decepcionar, mas a gente não tem resposta para nenhuma dessas perguntas.
O que a gente tem certeza é o que sustentou Jonas vivo dentro da barriga daquele grande peixe foi Deus. Foi Deus que fez o peixe engolir Jonas. Não era um juízo, uma punição de Deus. Não é que Jonas desobedeceu, então vou mandar um peixe para comer ele. Não foi isso. O peixe era uma proteção para preservar a vida de Jonas. Porque se ele tivesse ficado no mar, ele teria morrido afogado. Então o peixe serviu como uma espécie ali de submarino para Jonas. O que em circunstâncias normais seria a morte na certa. Mas, sendo direcionado pela mão de Deus, isso foi o que na verdade deu uma passagem de volta à vida para o profeta. É uma coisa ruim ser engolida por um peixe? Muito, muito ruim. Mas pelo menos ele estava com Deus. Se ele tivesse sem Deus, ele teria morrido ali, logo não teria chego nem lá embaixo vivo, entendeu? Na boca ele já tinha morrido. Então se com Deus é assim difícil, imagina sem Deus. Então se apega a Deus. Sem Deus, tudo é pior. Sempre dá para piorar. Inclusive, muitas pessoas desacreditam de Deus por causa dessa parte da Bíblia, dessa história. Porque falam como a professora da historinha que é impossível. Mas se o Deus da Bíblia existe, tudo é possível. Porque para Deus, todas as coisas são possíveis. A Bíblia deve estar errada porque isso não é possível. Na verdade, é a sua percepção de Deus que deve estar errada. Porque para Ele, nada é impossível. Se existe um Deus que do nada fez todas as coisas, qual a dificuldade para esse Deus fazer um peixe que pode engolir um homem? Digo mais, qual a diferença de um peixe engolir um homem do que um homem ressuscitar? Do que o pão ser multiplicado? Do que da água ser transformada em vinho? Do cego passar a ver? De um homem abrir o mar? Talvez o problema das pessoas não seja com esse livro aqui, mas com a concepção errada de Deus que elas têm. Então esse Deus da Bíblia providencia um túmulo úmido, molhado, estranho, o ventre de um peixe, um lugar insalubre. Né? Imagina que terrível estar ali dentro da barriga de um peixe. Imagina você estar lá, de repente vem um do estômago do peixe. Que lugar nojento. Imagina o desespero que não deve ser. Eu mesmo, quando eu chegar no céu, assim como a aluna da história, vou chegar e vou perguntar para Jonas como é que foi essa experiência. E é claro, qual bicho que foi. Você também quer ir para o céu, conversar com Jonas? Aceita Jesus, meu camarada. Jonas 2. Lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Aqui, finalmente, Jonas orou. Ele precisou estar morrendo para decidir orar. Você conhece alguém que é assim? Que só ora quando está em uma situação de desespero, quando o mundo está acabando, quando ela está morrendo? Que a gente não procure a Deus só quando estiver sofrendo, que a gente busque Ele todos os dias, em todos os momentos. No 5 ele também fala que as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Isso dá a entender que não foi de imediato, né? Jonas foi jogado do navio e o peixe já pegou ele ali, mas de que ele realmente foi afundando e até as algas já estavam se enrolando na cabeça dele já, e aí o peixe engoliu ele. No 7 ele diz: quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. Imagina os pensamentos, o que se passava na cabeça dele durante esses 3 dias. Ele devia pensar, mas que droga, que fim horroroso, que jeito horrível de morrer. Eu nunca ouvi falar de ninguém que morreu assim, e eu vou morrer aqui, dentro da barriga de... Meu Deus. Eu já fico angustiado por bem menos, eu já fico angustiado quando eu vejo 2 caras vindo numa moto na minha direção. Imagina sendo engolido por um bicho marinho. Então eu aposto que nessa situação, até um ateu oraria aqui. A história de Jonas nos mostra que quando desobedecemos a Deus, a nossa vida só vai de ladeira abaixo. Ou, nesse caso aqui, por água abaixo, literalmente. Jonas chegou mais fundo do que o fundo do poço. Mas isso porque ele mesmo foi descendo degrau por degrau. O texto fala que primeiro Jonas desceu para Jope. De Jope ele desceu para o navio. Do navio ele desceu para o porão. Do porão ele desceu para o mar. Do mar para a barriga de um grande peixe. Quem desobedece a Deus só desce. E eu nem te digo para onde desce, hein? Dá para ir mais fundo que isso aqui ainda. Mas às vezes Deus nos permite chegar ao fundo do poço, porque são nessas situações difíceis e desconfortáveis que muitas vezes nós refletimos e nos reaproximamos, buscamos a Deus. São nessas situações onde nós percebemos que nós não somos nada e que Deus é tudo que nós temos, que nós podemos depositar a nossa fé e nossa esperança somente nele, somente naquele que é capaz de fazer o impossível. Só Ele pode tirar você do fundo do poço.
E é justamente isso que o próprio Jonas percebe. Em meio a tantas palavras da sua oração, uma que mais me chama a atenção é quando ele fala que a salvação vem do Senhor. No 10 diz, e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Aqui fala que o peixe vomitou Jonas em terra firme. Mas onde seria essa terra firme? Será que seria em Nínive? Bom, a gente vai ver que não. Porque se você olhar no mapa, Nínive é igual Minas Gerais. Não tem mar. Então não tem como o grande peixe ter cuspido Jonas direto em Nínive. Na verdade, o peixe cuspiu ele próximo ali, mas ele ainda teve que andar bastante, na verdade, para chegar na grande cidade. Ou seja, se lascou, quis fazer do jeito dele, foi o pior jeito que poderia acontecer, ele teve que andar ainda. Capítulo 3, Jonas e os ninivitas. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Então, se ele pensou que ia se livrar, acabou de sair do peixe, Deus já falou com ele novamente: vai para Nínive pregar para aquele povo. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Finalmente, Jonas sendo obediente. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Certo. Vamos entender isso aqui um pouquinho melhor. Quantos dias demorava para percorrer a cidade de Nínive? 3 dias. Certo. E quantos dias Jonas percorreu? 1 dia. Algo errado não está certo, né? Isso significa que Jonas não fez esforço nenhum. Isso significa que ele obedeceu, mas obedeceu com má vontade. Não fez direito. Igual você, quando a sua mãe te manda fazer alguma coisa em casa, como lavar a louça. Você pode até ir fazer, mas faz com aquela má vontade. Eu sei como é, experiência própria. E aí, além do mais, ele dá um sermão estranho e curto. Ele só tem 7 palavras. E não a menção do que aquele povo fez de errado, se há uma chance de arrependimento, o que eles deveriam fazer, né, para impedir que isso acontecesse. Não há menção do que iria destruí-los e nem menção do próprio Deus. Profecia bem estranha. Parece que ele sabotou a sua própria mensagem. Parece que ele ofereceu o mínimo de informação possível para que assim o povo não cresce, não se arrependesse e Deus exercesse seu juízo e destruísse todos os ninivitas. Mas essa pregação que foi feita dessa forma para garantir a destruição daquela cidade não adiantou, porque como a gente vê no versículo 5, os ninivitas creram em Deus. Isso porque não adianta. Eu posso ser o maior palestrinha aqui, fazer esse vídeo de 1 hora tentando te convencer a se converter e não adiantar nada. Mas eu posso dizer 2 palavras e você se converter. Por quê? Porque não depende de mim, do meu esforço, do meu falar bonito, mas depende do agir do Espírito Santo. É Ele quem convence, é Ele que entra nos corações, né? Que nos convence do pecado. Eu posso ter o maior esforço do mundo, mas ele não vale de nada se ele não for acompanhado do poder, da ação do Espírito Santo. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Isso aqui era uma atitude que mostrava humildade, que mostrava arrependimento. E para o azar de Jonas, o pecado de Nínive não era só crueldade, violência e maldade, mas também a fofoca. Porque apesar dele ter andado só um diazinho na cidade, né, nem de ter percorrido a cidade toda, a fofoca chegou até o rei. Pra você ver como esse povo ninivita era fofoqueiro. E aí, quando essa informação chega no rei, ele decreta que todo mundo vai fazer um jejum, todo mundo vai clamar a esse Deus pedindo perdão e que todo mundo iria deixar o seu mau caminho e abandonar a maldade. Então, olha que incrível o posicionamento desse rei pagão. Tendo Deus visto o que eles fizeram e como realmente abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. O nosso Deus é um Deus que perdoa o arrependimento sincero. Isso é lindo demais. Deus é bom demais. Que Deus bom é esse? E é justamente essa bondade de Deus que Jonas vai criticar no capítulo 4, com a sua oração que critica Deus por Deus ser muito bom. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. A verdade é que se Deus tratasse Jonas como Jonas queria que Deus tratasse os ninivitas, Jonas já era para ter morrido já. Ele era para ter morrido afogado lá.
porque ele não estava querendo que Deus tivesse piedade do povo ninivita, mas ele adorou quando Deus foi piedoso com ele e salvou ele de não ter morrido lá, né? Isso porque Jonas, ele tinha um sentimento de superioridade espiritual muito grande. Ele se achava melhor do que os outros. Mas Cristo não nos chama para nós sermos melhores que outra pessoa, mas Ele nos chama para sermos melhores do que nós mesmos, antes de termos a Ele. E aqui Jonas assume, ele diz assim: foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Então olha que coisa, Jonas nos mostra como ele conhecia bem a Deus. Porque o Deus no Antigo Testamento era um Deus punitivo, né? Era um Deus não sei o que, era um Deus mais assim. Mas no Novo Testamento, quando Jesus vem, aí Deus é paz e amor, aí Deus muda, sabe? Não, Deus não mudou, Deus continua o mesmo. Ele sempre foi um Deus misericordioso, compassivo, cheio de amor, muito paciente. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, hoje em dia e para sempre. Deus é bom o tempo todo Deus é bom e Ele não muda. Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade, ou seja, até o último segundo. Ele sentou ali, pegou uma pipoquinha e ficou olhando para a cidade, para ver se Deus ia mudar de ideia, para ver se Deus ia se arrepender de ter se arrependido e ia destruir a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. Olha aqui o amor e o cuidado de Deus. O que deu grande alegria a Jonas. Que legal! Mas, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. A árvore então morreu. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim é melhor morrer do que perder a vida. Brincadeira. Do que viver. Então olha só aqui o drama de Jonas. Eu prefiro morrer. Pouquinho dramático só, né? Pouca coisa. A gente consegue ver através da história que o temperamento de Jonas era claramente melancólico. Só que mais que isso, nessa história, a gente consegue ver a soberania de Deus. Em tudo, em todas as coisas. Tudo aqui obedece a Deus. O mar, a tempestade, o vento, os marinheiros, a sorte, o peixe, o rei, os ninivitas, a planta, o verme, menos o homem. Essa história ela nos mostra um contraste cômico entre o egoísmo de Jonas e o arrependimento sincero e o coração quebrantado dos pagões. Essa história está toda de ponta cabeça, porque ela é cheia de personagens estereotipados que fazem exatamente o contrário do que aqueles estereótipos de personagem fariam. A gente tem o profeta que se rebela, os marinheiros imorais com os corações que se voltam a Deus, o rei do império mais sanguinário e cruel do planeta se rendendo, se humilhando diante de Deus por causa de um sermão de 7 palavras de Jonas. Essa história é uma grande sátira, mas isso não significa que ela não seja real. Significa que, no mínimo, Deus tem um senso de humor na forma com que Ele faz as coisas. Essa história que a gente leu e todas as outras que estão na Bíblia são histórias verdadeiras, histórias que realmente aconteceram. Não é nem baseado em fatos, não, são fatos. Ela é factualmente verídica, ela é a verdade verdadeira. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem tenha feito crescer. Ela nasceu e logo morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E assim acaba a história de Jonas. Um final aberto, né? Ela deixa uma pergunta. E é legal também que a gente vê a preocupação de Deus não só com as pessoas, mas com os animais. Ele fala, né, tem as pessoas e os rebanhos. Então, se tem alguém que se importa com os animais mais que a própria Luísa Mel, é Deus. Deus ama as suas criaturas, a sua criação e os seus filhos. Mas o motivo dessa história acabar assim, com essa pergunta, é porque ela é para ser respondida por mim e por você, por nós, leitores. E aí? Você aceita o fato de Deus ser um Deus tão misericordioso assim, tão bondoso assim?
Talvez seja fácil aceitar a bondade de Deus. Então você aceita esse Deus que ama até mesmo aqueles que você odeia? Até mesmo aqueles que te fizeram mal? Você aceita realmente que Deus seja tão bom assim? E mais que isso, você aceita um Deus soberano? Um Deus que tem vontades que são melhores do que as suas próprias vontades para você mesmo e para a sua vida? Apesar da história de Jonas acabar sem uma conclusão, eu acredito que ele foi bem sucedido na sua vida, porque o próprio Jesus cita ele lá em Mateus 12. Diz assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, o próprio Jesus trata essa história como uma história verídica, como algo que realmente aconteceu. Jonas ter ficado 3 dias e 3 noites apontava, prefigurava o Cristo, que ficaria 3 dias e 3 noites morto, mas que ressuscitaria. Ou seja, o Antigo Testamento, a história de Jonas, apontava para a história de Jesus. Jonas tipifica Jesus. Mas Jonas, de quem a gente leu a história agora, ele morreu. Diferente de Jesus, que vive e te convida para viver uma vida de obediência, uma vida de entrega, uma vida de rendição a Ele. Talvez, assim como Jonas, Deus tenha te mandado ir para Nínive, mas você tem ido para Tarsis, você tem ido pelo caminho oposto, o caminho contrário. Mas hoje, aprendendo aqui com essa história, com esse vídeo, você pode recalcular essa rota e ir pelo caminho certo e seguir a vontade de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se você gostou desse vídeo, se você aprendeu, se foi um conteúdo que te edificou, peço que você deixe seu like aqui embaixo, deixe aí nos comentários o que você achou. Se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo meu. Eu quase nunca posto, então você tem que se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te notificar quando sair um vídeo novo. Me acompanha também nas minhas outras redes sociais, principalmente lá no meu Instagram, eu posto bastante. Beijo para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau. Vamos ver se vocês adivinham mais alguns fatos sobre Jonas. Se Jonas tivesse um time, qual seria? Santos, peixes. Se Jonas tivesse uma igreja, de qual ele seria? Lagoinha. Baduns. Nossa, que divertido. Se Jonas estiver indo para o inferno, como você vai ficar sabendo? Aí ela falou, aí você mesmo pergunta, professor.